A grama perfeitamente aparada da propriedade rural brilhava sob a luz do sol, onde convidados elegantes aguardavam o início da cerimônia. No altar, decorado com rosas brancas, estava Elara. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a sair do peito. Ao seu lado, irradiando confiança e beleza, estava Julian, seu noivo. Seu sorriso brilhava como o sol. Quando o sacerdote começou seu discurso, Julian se inclinou para ela e seus lábios tocaram levemente sua orelha, sussurrando algo venenoso que fez seu sangue congelar. Você realmente achou que um homem como eu se casaria com uma garota do seu círculo por amor? Sorria. Sua principal tarefa hoje é parecer atraente nas fotos, para não envergonhar meu sobrenome. A alguns metros do altar, um homem alto em uniforme militar formal se destacava. Era o pai de Elara, e seu olhar fixo não desgrudava do noivo nem por um segundo. Ele captava cada palavra dita. Julian, como se não notasse a presença dele, endireitou-se e, com uma falsa ternura, segurou a mão de Elara, dirigindo-se aos convidados com um sorriso radiante. Minha querida Elara está muito nervosa, pois não está acostumada a tanta atenção. Não se preocupem, eu vou ajudá-la a se adaptar e a se tornar uma digna representante da nossa sociedade. Os convidados, sem perceber a ironia nas palavras cuidadosas dele, riram educadamente. Elara, corando de vergonha, fazia o possível para sorrir. Seus olhos deslizaram até o pai. Em seu olhar não havia compaixão, apenas uma determinação firme e implacável. E embora ele sempre tivesse sido uma figura distante em sua vida, aquele olhar se tornou seu apoio naquele momento, impedindo-a de desmoronar. Para Elara, aquele casamento era uma oportunidade de escapar da pobreza que a acompanhou toda a vida. Após a morte da mãe, o pai não conseguiu conciliar trabalho e criação da filha, deixando-a sob os cuidados da tia. A tia era rígida e econômica, constantemente lembrando a sobrinha de que ela vivia às suas custas. Desde pequena, Elara se acostumou ao trabalho duro e às privações. Desde os 16 anos, ela se esforçava para conciliar os estudos com empregos em cafés e lojas, tentando depender o mínimo possível dos parentes. Então, Julian entrou em sua vida, herdeiro de uma grande construtora, como um príncipe encantado, conquistando-a com elogios e presentes caros que ela nunca tinha recebido antes. Elara, faminta por calor e carinho, se apaixonou perdidamente, acreditando que ele a tiraria da sua realidade cinza e sem alegria. Mas o conto de fadas não durou muito. Os cuidados foram se transformando em controle absoluto. Sua mãe autoritária, Eleonora, tratava Elara com desprezo aberto, vendo nela apenas uma caçadora de riquezas. Julian nunca a defendia, lembrando a noiva que ela precisava agradar mais à sua família. Com o tempo, Julian foi afastando-a das amigas, e o mundo de Elara foi encolhendo até restar apenas ele, a quem ela se agarrava desesperadamente, temendo voltar à pobreza e à solidão. Ela acreditava ingenuamente que após o casamento tudo mudaria para melhor. Se alguém conhece a razão pela qual este casamento não pode acontecer, que se manifeste agora, ou que permaneça em silêncio para sempre, proclamou o sacerdote. Naquela silenciosa expectativa, Elara sentiu o olhar penetrante de seu pai. Ela levantou os olhos e sua mão trêmula se estendeu em direção ao anel de noivado que o padrinho segurava. Seus dedos não obedeciam e ela quase deixou o precioso objeto cair. Julian soltou um suspiro de irritação, apertando sua mão com tanta força que a dor se tornou insuportável. Ele se inclinou novamente para ela. Suas palavras sussurradas carregavam uma ameaça. Não faça um escândalo aqui, entendeu? Acalme-se e não crie problemas. Você deve ser grata por eu estar lidando com você. Apenas faça o que se espera de você. Nesse momento,
Algo dentro de Elara quebrou. Não era apenas medo ou mágoa, mas uma repentina e clara percepção do abismo para o qual estava se empurrando. Ela olhou para o rosto bonito, mas cruel de seu noivo, depois para a expressão fria de seu pai, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu não o desejo de agradar, mas um crescente espírito de rebelião. O que exatamente ela faria ainda não estava claro, mas ela sabia que não poderia pronunciar a palavra sim. O sacerdote limpou a garganta, e seu sorriso amigável adquiriu um tom tenso diante daquela pausa prolongada. Ele olhou questionadoramente para Elara, aguardando sua resposta, que deveria oficializar a união. Um silêncio quase palpável pairava sobre o gramado. Os convidados cochichavam entre si, enquanto Julian, sem soltar a pressão sobre sua mão, inclinou-se novamente para ela, sua voz mal audível, mas repleta de raiva contida. Não vou repetir, Elara. Diga sim. Agora mesmo. Você não vê como essas pessoas respeitáveis reagiriam se eu apresentasse uma mulher tão histérica e ingrata com quem eu quase me casei? Uma única palavra mudará toda a sua vida. Você não entende isso? Suas palavras atingiram o ponto mais vulnerável dela. A frieza da raiva que surgiu dentro dela rapidamente se apagou, dando lugar a um pavor glacial. Sua vida passou diante de seus olhos, as constantes críticas da tia Marta, o trabalho árduo, a sensação permanente de inutilidade e de ser um fardo. Ela se lembrou do quarto frio onde vivia e do desespero que a visitava todos os dias. Julian era sua única chance de escapar daquela realidade cinza e sem alegria. Se ela recusasse agora, para onde iria? Voltar para a tia, que a receberia com um sorriso sarcástico. De novo ao café, servindo bebidas para os ricos e poderosos como Julian, sufocando sob o peso da vergonha e das esperanças despedaçadas. Essa perspectiva era insuportável, pior do que qualquer prisão de ouro. Ela lentamente levantou a cabeça, encontrando o olhar furioso dele com o seu. E naquele instante, uma voz calma e autoritária cortou o pesado silêncio. Hoje minha filha ficará em silêncio. Todos os olhares se voltaram imediatamente para a origem da voz. O General Croft se afastou do grupo de convidados e deu alguns passos à frente. Ele estava ereto como um soldado. Seu rosto severo não deixava ninguém indiferente. Seu olhar não estava voltado para a filha, mas diretamente para Julian, sem um vestígio de dúvida em seus olhos. Isabella, mãe de Julian, uma dama elegante acostumada a impor sua vontade, rapidamente se aproximou do general, seu tom indignado. General, duvido que você perceba a impropriedade da sua intervenção. Sua filha está apenas nervosa antes do casamento. Isso é natural para meninas que não estão acostumadas a tanta atenção. Eu sei muito bem o que estou fazendo, senhora, respondeu o General Croft, sem sequer olhar para ela. Sua voz soava calma, mas havia um tom metálico nela. E eu, claro, ouvi o que seu filho disse à minha filha. Esta união não será realizada. Julian sorriu com desprezo. A intervenção do general apenas alimentou a tensão. Ele se virou para Elara, seu rosto expressando raiva, mas sua voz soava artificialmente doce para que todos ouvissem. Elara, querida, diga ao seu pai que ele está errado. Explique a ele que você me ama e sonha em se tornar minha esposa. Afinal, essa é a nossa decisão, não é? Não deixe que ele estrague tudo isso com sua intromissão repentina. Todos os olhares estavam voltados para ela. Elara se sentiu encurralada, dividida entre o pai severo e desconhecido, que prometia incerteza, e o noivo cruel, que oferecia uma vida cheia de humilhações, mas segura. Ela observava os rostos dos convidados, seus olhares curiosos e julgadores. Em sua mente surgiam manchetes de jornais, escândalos, o constrangimento que atingiria não apenas a família de Julian, mas também a ela mesma. Ela se tornaria a ingrata que abandonou um noivo admirável no altar.
Ninguém acreditaria em suas palavras, ninguém a defenderia. O pai voltaria para sua base e ela ficaria sozinha, pisoteada e jogada à margem da vida. Esse medo superou sua dignidade. Ela respirou fundo, suas pernas tremiam. Olhou para o pai, e em seus olhos havia um pedido de perdão. Ele não a compreendeu, apenas franziu a testa, esperando que ela o seguisse. Mas Elara se virou para o sacerdote, que observava a briga familiar com hesitação. Sim, sua voz saiu quase como um sussurro, semelhante ao farfalhar de folhas secas. Eu aceito. Um silêncio sepulcral tomou conta do gramado, até que Isabela suspirou aliviada. Julian sorriu vitoriosamente e apertou sua mão com força, causando-lhe uma leve dor. Ele beijou sua bochecha e sussurrou: Boa garota, você fez a coisa certa. Palavras que só chegaram até ela. O sacerdote, recuperando-se, apressou-se em continuar a cerimônia. Elara parecia em transe, enquanto colocava o anel no dedo de Julian e depois estendia o seu. Quando ele levantou o véu para beijá-la, em seus olhos refletia apenas um triunfo frio. O beijo foi rápido e firme, como um selo que confirmava seu domínio sobre ela. Através do barulho dos aplausos, ela lançou um olhar na direção onde estava seu pai. Ele não se juntou aos aplausos. O General Croft apenas a observava, e em seus olhos havia um desapontamento pesado como pedra. Sem dizer uma palavra, ele se virou e se afastou, sua figura em uniforme desaparecendo lentamente sob a luz do sol. Nesse momento, Elara percebeu que havia entrado voluntariamente em sua própria prisão, entregando a chave a seu carcereiro. O banquete de casamento aconteceu em um luxuoso clube de campo, onde lustres de cristal brilhavam intensamente e o ar estava impregnado com o aroma de perfumes caros e flores frescas. Os convidados faziam brindes, riam e bebiam champanhe, criando uma atmosfera de verdadeiro evento social. Elara estava sentada à mesa principal, ao lado de Julian, sentindo-se como uma peça de museu em exibição. Seu sorriso estava congelado, transformando-se em uma máscara artificial, enquanto o vestido de seda luxuoso parecia uma armadura gelada sobre ela. Julian segurava sua mão na mesa, mas seus dedos não se moviam com carinho. Era como se ele estivesse exibindo sua nova aquisição a todos. A cada aproximação dos convidados para parabenizá-los, ele apertava mais sua mão e ordenava baixinho que ela sorrisse mais e parecesse feliz. Ela se via obrigada a obedecer, sentindo como se um vazio gélido tomasse conta dela. Na sua mente, repetidamente voltava o momento em que o pai se virou e foi embora. Cada lembrança da decepção refletida em seus olhos causava uma dor aguda. No momento em que chegou a vez do brinde da mãe do noivo, Isabela se levantou de seu lugar, irradiando graça e frieza, como uma estátua de mármore de Carrara. Seu olhar autoritário percorreu toda a sala e o barulho imediatamente cessou. Queridos amigos, hoje é um dia especial para nossa família. Estamos felizes em receber em nosso lar nossa nova filha, Elara. Ela fez uma pequena pausa, seu olhar passando por Elara com uma leve nota de desdém. Claro, ela terá muito a aprender. O mundo em que vivemos tem suas leis e costumes, que podem parecer confusos para alguém que não os conhece. Mas estou certa de que, sob a orientação atenta do meu filho e com a minha ajuda, Elara conseguirá se adequar ao alto padrão de ser esposa de Julian. É fundamental ter vontade de aprender e total obediência. Infelizmente, o General Croft, pai da noiva, não pôde compartilhar este momento alegre conosco. Aparentemente, suas obrigações profissionais são mais importantes do que a felicidade de sua única filha. Não iremos julgá-lo por isso. O brinde foi recebido com aplausos educados, mas Elara, sentindo as bochechas arderem de vergonha, não conseguiu evitar baixar os olhos. Ela não se atrevia a encarar os olhares solidários ou curiosos dos presentes.
Ninguém parecia notar os insultos velados, mas Julian, inclinando-se para ela, sussurrou em seu ouvido: Mamãe é genial. Com uma única frase, ela conseguiu explicar a todos seu comportamento estranho e retratar seu pai de maneira desfavorável. Você deveria agradecê-la por proteger sua imagem. Quando a música aumentou, Isabela se aproximou de Elara e, segurando seu braço com firmeza, a afastou do barulho do salão. Seus dedos apertavam o braço da jovem como se fossem pinças de aço. Em um corredor silencioso, elas pararam. Ouça-me atentamente, menina, começou Isabela sem rodeios, sua voz baixa, mas cortante como gelo. Agora você carrega nosso sobrenome, e isso implica certas obrigações. Primeiro, você nunca deve envergonhar seu marido, nem em público, nem em conversas privadas. A opinião dos outros não importa, apenas a opinião de Julian é relevante. Segundo, você deve esquecer seu passado. Esqueça suas amigas do café, sua tia e sua antiga vida. Isso não será mais mencionado. Sua nova vida começa agora. Terceiro, seu pai. Ele não é bem-vindo aqui. O comportamento dele na cerimônia foi absolutamente inaceitável. Se ele tentar entrar em contato com você, deve me informar imediatamente ou a Julian, entendeu? Sim, sussurrou Elara, sentindo-se pequena e indefesa diante daquela mulher poderosa. Ótimo! Eu não tolero tolices e desobediência. Julian te escolheu, e isso é um direito dele. Minha tarefa é moldar você em uma esposa digna para ele. Volte para o salão e não se esqueça de exibir um sorriso. A festa terminou muito depois da meia-noite. O caminho até sua nova casa, uma majestosa mansão em um bairro nobre, foi permeado pelo silêncio. Elara observava as luzes cintilantes da cidade, passando pela janela, e sentia como se estivesse sendo levada para um cativeiro. Dentro de casa, Julian jogou as chaves sobre a mesa de mármore e, sem prestar atenção nela, dirigiu-se à sala de estar, onde se serviu de um copo de uísque. Então, senhora Vance, disse ele com sarcasmo, voltando-se para ela. Parabéns pelo início da nova vida. Espero que a apresentação que você fez hoje seja a última. Você quase estragou tudo. Eu não queria, murmurou Elara. Não me importa o que você queria, interrompeu ele bruscamente. O único desejo que realmente importa é o meu, e eu quero que minha esposa seja perfeita, obediente, bonita e silenciosa. Você quase arruinou tudo isso por causa do seu medo infantil. Se não fosse pela minha paciência e pela astúcia da minha mãe, estaríamos agora sendo alvo de risadas em toda a cidade. Lembre-se disso uma vez por todas. Sua vida antes de mim acabou. Agora você pertence a mim. Seu corpo, seu tempo, seus pensamentos, tudo é meu. Se você ousar desobedecer novamente, eu farei questão de que você se lembre da vida da qual fugiu, entendeu? Elara assentiu em silêncio, sem levantar os olhos. Ele a segurou pelo queixo, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Mais alto, quero que isso seja ouvido. Sim, ela conseguiu dizer, sentindo uma lágrima escorregar pela bochecha. Muito bem. Ele a soltou e ela quase perdeu o equilíbrio. Seu quarto fica em cima, segunda porta à esquerda. Eu estarei em outro ala, não me espere. Ele se virou e bebeu o resto do uísque de uma só vez. Elara, cansada e humilhada, subiu a larga escadaria. Enquanto isso, a várias dezenas de quilômetros daquele frio lar, em um modesto quarto de hotel à beira da estrada, o general Croft estava ao telefone. Ele acabara de encerrar a ligação, e seu rosto expressava uma determinação severa. Seus olhos fitavam a escuridão, cheios de um fogo gelado. Ele não conseguia se perdoar por ter deixado a filha à mercê dessas pessoas. Cometeu um erro ao acreditar que ela poderia encontrar felicidade nesse mundo de riqueza e hipocrisia. No entanto, o general não era do tipo que se rendia facilmente.
Seu plano já estava em ação, e ele certamente encontraria uma maneira de tirar Elara daquela armadilha, custasse o que custasse. A guerra pela filha apenas começava. Elara acordou em sua primeira manhã como esposa, na ampla suíte decorada com uma luxuosidade impecável, mas fria. Os raios de sol filtravam-se pelas pesadas cortinas, mas não traziam aconchego. Apenas destacavam o frio e o vazio que dominavam o ambiente. Ao despertar, sentiu um peso sobre os ombros, como se carregasse um fardo insuportável. Não havia nada no quarto que lembrasse sua antiga vida. Tudo parecia um quarto de hotel caro, onde ela era apenas uma hóspede temporária. Ao descer, Isabela a aguardava na espaçosa sala de jantar, sentada à mesa bem arrumada, com uma xícara de café e um tablet. Seu olhar para Elara era gélido. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Hoje temos muito o que fazer e preciso te explicar suas obrigações como dona desta casa. Primeiro de tudo, o café da manhã é servido pontualmente às 8 horas. Julian não tolera atrasos. Elara ocupou o lugar indicado em silêncio. Uma empregada serviu um prato de omelete e um copo de suco de laranja diante dela, sem fazer barulho. Sob o olhar atento da sogra, ela se sentiu constrangida e desconfortável. Sua principal tarefa é manter a ordem perfeita e garantir que tudo nesta casa funcione como um relógio, continuou Isabela, sem desviar os olhos da tela. Claro que você não fará isso sozinha. Temos uma equipe de funcionários. Seu trabalho é gerenciá-los. Aqui, ela empurrou uma pasta para Elara. Estão descritas as responsabilidades de cada um, seus horários e contatos. Você deve estudar isso. Qualquer problema deve ser reportado a mim e não a Julian. Ele não pode ser distraído com trivialidades. Elara abriu a pasta e encontrou dezenas de páginas repletas de instruções detalhadas, esquemas e regras. Tudo aquilo parecia mais um regulamento militar. E mais! Isabela finalmente desviou os olhos do tablet e olhou fixamente para Elara, com um olhar tão avaliador que fez a jovem querer se esconder. Seu guarda-roupa precisa ser completamente renovado. Um stylist chegará às 2 horas. Você só comprará o que ele aprovar. Nada de compras por conta própria. Agora você representa nossa família e deve corresponder ao seu status. O antigo celular eu mandei descartar. À noite, Julian lhe dará um novo. O dia passou como numa névoa. Elara sentia-se uma marionete, que vestiam, penteavam e ensinavam a comportar-se corretamente. O estilista, um homem enérgico com um olhar penetrante, trouxe várias roupas, a maioria das quais eram sóbrias, elegantes e sem personalidade. Ele analisava impiedosamente sua silhueta, sua postura, e a obrigava a passar horas experimentando vestidos, ternos e suéteres de cachemir. Isabela observava tudo isso com o ar de um comandante inspecionando suas tropas. Ao anoitecer, Elara estava exausta, mas suas provações ainda não haviam terminado. O general Croft não perdeu um segundo. Do quarto do hotel, ele fez uma ligação muito importante. Do outro lado da linha, ele foi atendido por seu velho companheiro de armas, Mark Richardson, proprietário de uma das principais agências de detetives particulares do país. Croft confiava nele incondicionalmente, pois eles serviram juntos por muitos anos. Mark, aqui é Croft. Estou com um grande problema. Arthur, é bom ouvir você, embora pareça que algo desagradável aconteceu. O que aconteceu? Minha filha. Ontem, ela se casou com um homem chamado Julian Vance. Houve um silêncio de alguns segundos na linha. Mark conhecia bem o mundo do dinheiro e das famílias famosas. A família Vance? Arthur, não se brinca com essas pessoas. A corporação deles é gigante, uma das maiores do país. O que aconteceu com sua filha? Estou convencido de que ela está em perigo. Houve um incidente no casamento. Eu ouvi ele intimidando-a. E ela estava com muito medo para ir embora comigo. Cometi uma tolice ao deixá-la nessa situação. Preciso de informações completas sobre essa família. Não o que é publicado na mídia.
Preciso do que eles escondem. Fraudes financeiras, conexões, segredos pessoais, inimigos, tudo o que puder ser usado para pressioná-los. Eu entendo, Arthur. Será uma tarefa difícil e cara. Eles protegem sua vida privada com muito cuidado. O dinheiro não importa, afirmou categoricamente o general. Imagine que você tem recursos financeiros ilimitados. Preciso de resultados e o mais rápido possível. É um assunto pessoal, Mark. Não se preocupe, velho amigo. Farei tudo o que for preciso. Dê-me 48 horas. Vou reunir os melhores especialistas. Vamos descobrir todos os seus segredos. Ao desligar o telefone, o general sentiu a tensão em seu peito diminuir um pouco. Passando do arrependimento passivo para a determinação de agir, ele lembrou que, acima de tudo, era um soldado e acabara de iniciar sua batalha mais importante. À noite, Julian voltou para casa. Seu humor estava ótimo, o que, no entanto, o tornava ainda mais perigoso. Ele deu a Elara uma caixinha de veludo. Tome, querida, para que você não se sinta isolada do mundo. Dentro havia um smartphone de última geração. Elara murmurou palavras de agradecimento. Não precisa, ele sorriu. Considere isso um incentivo, um pouco mais do que você merece. Todas as suas ligações e mensagens serão filtradas pelo servidor da família. Isso, é claro, por motivos de segurança. Precisamos ter certeza de que você não está em contato com pessoas indesejáveis. Digamos, com seu pai. Sua agenda telefônica terá apenas 2 números, o meu e o da minha mãe. Os outros não serão úteis para você. Ele entrou na sala e serviu-se de um uísque. Elara ficou parada no hall, segurando o aparelho frio e liso na mão. Ele não era destinado à comunicação, mas servia apenas como mais um lembrete de seu aprisionamento. Uma sensação de solidão e impotência tomou conta dela. Ela não suspeitava que a centenas de quilômetros dali, seu pai já havia começado a derrubar as paredes de sua prisão, tijolo por tijolo. 3 semanas se passaram desde o casamento, e cada dia, na mansão dos Vance, se repetia. A vida de Elara agora era rigidamente regulamentada por um cronograma elaborado por Isabela. Às 7 da manhã, ela era acordada para um novo dia. Às 8, ela se sentava para o café da manhã, seguido por aulas de francês, história da arte e etiqueta. Depois do almoço, começavam as aulas de economia doméstica, onde a sogra, com a persistência de um sargento, a instruía sobre como escolher corretamente os talheres para jantares festivos e como distinguir uma pintura original de uma falsificação. Elar sentia-se não como a dona da casa, mas como uma aluna de uma prestigiada academia militar para mulheres, onde qualquer ação imprecisa ou demonstração de independência era punida com silêncio gelado ou comentários sarcásticos. Julian passava a maior parte do tempo em seu escritório ou em reuniões de negócios. Quando aparecia em casa, ou a ignorava, ou demonstrava preocupação com ela em público, transformando-se em um supervisor indiferente assim que ficavam em um espaço privado. Certa noite, sentados na sala de estar, os 3 começaram a discutir o próximo baile de caridade organizado por Isabela. Era um dos principais eventos sociais da temporada, e a sogra dedicava-se à sua organização com um cuidado verdadeiramente maníaco. No tablet, ela mostrava a Elara esboços de vestidos de noite de designers renomados. Acho que este, da Armani, é o mais adequado para você. Silhueta sóbria, tom nobre. Ele vai destacar perfeitamente sua nova posição, afirmou Isabela, sem dar atenção à opinião de Elara. Elara olhou para a imagem. O vestido era bonito, mas frio e formal, como um uniforme. Ela cuidadosamente passou para outro esboço. Um vestido esvoaçante de seda azul claro, mas simples e feminino. Talvez algo assim, ela sussurrou, mais para si mesma do que para elas. Isabela olhou com desdém para o esboço. Esse vestido é simples demais. Só debutantes usam esse tipo de vestido.
não a esposa de Julian Vance. Vejo que você não tem bom gosto, isso já está claro. Ao ouvir algo engraçado, Julian, que até então lia silenciosamente as notícias financeiras, tirou os olhos do celular e sorriu. Minha mãe está certa, querida. Seus gostos, para dizer o mínimo, deixam a desejar. Lembre-se, por exemplo, da história da escolha do vestido de noiva, não é verdade? Se eu não tivesse intervindo, você teria escolhido um vestido muito modesto para um evento tão importante. Suas palavras pareceram acertar em cheio, levando-a instantaneamente de volta àquele dia, ao luxuoso salão de noivas que, na época, parecia a entrada para um conto de fadas. Essa lembrança era uma das mais dolorosas para ela. Ela encontrou o vestido dos seus sonhos, simples, de cetim branco, com mangas compridas e decote discreto. Era elegante e delicado, e quando ela o vestiu, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu uma mulher bonita. Saindo do provador, ela estava radiante de felicidade, esperando ver admiração nos olhos de Julian. Ele apenas olhou para ela de relance, seus lábios se contraíram em um sorriso de desprezo. Que vestido é esse? Perguntou ele, em voz alta o suficiente para que os vendedores o ouvissem. Você está mesmo pensando em se casar comigo usando isso? Tire agora mesmo. Elara congelou, o rubor da vergonha explodindo em suas bochechas. Suas palavras a atingiram como um tapa. Mas eu gosto dele, ela sussurrou, com um nó na garganta. Não me importo com o que você gosta. Sua voz soou fria e dura. O importante é como você vai ficar ao meu lado. Você deve causar uma impressão de luxo e riqueza, como convém a uma esposa. E não parecer uma menina de um orfanato. O vestido já foi escolhido. Tragam o que eu pedi. Os consultores, trocando olhares preocupados, trouxeram um vestido completamente diferente. Era um vestido luxuoso, coberto por milhares de cristais, com um decote profundo e uma longa cauda. Parecia extremamente caro e, sem dúvida, de mau gosto. Quando Elara o vestiu, sentiu-se como se estivesse presa em uma armadura brilhante. O vestido era pesado e desconfortável. Restringia seus movimentos e destacava o que ela gostaria de esconder. No entanto, Julian estava encantado. É isso, é exatamente isso que precisamos, disse ele, satisfeito com o resultado. Agora você está simplesmente maravilhosa. Lembre-se, Elara, eu sempre sei o que é melhor para você. Sua tarefa é apenas ouvir e confiar em mim. No espelho, ela não se via, mas apenas uma boneca vestida com olhos tristes. Naquele momento, ela percebeu pela primeira vez que seu conto de fadas estava se transformando em um pesadelo, onde ela era privada do direito de escolher até mesmo seu vestido. Elara, você está me ouvindo? A voz de Isabela a tirou do torpor, estremeceu e ergueu os olhos. Os dois a olhavam, Julian com escárnio, Isabela com evidente impaciência. Sim, sim, claro, ela disse, sentindo a familiar sensação de impotência. O vestido da Armani será o mais adequado. Muito bem, espertinha. Julian, com um sorriso bem-humorado, estendeu a mão e acariciou seus cabelos como se acariciasse carinhosamente um cachorrinho obediente. Vou encomendá-lo amanhã. Ele desligou o telefone e a conversa terminou. Elara ficou imóvel, sentindo-se tão silenciosa e elegante quanto uma boneca, como no dia em que experimentou o vestido de noiva. Ela estava presa, e as paredes de sua gaiola dourada a comprimiam cada vez mais a cada dia, tornando-a uma prisioneira. Ela não suspeitava que, naquele mesmo momento, seu pai recebia a primeira mensagem de Mark Richardson. No caso da família Vance, surgiram as primeiras provas conclusivas, informações sobre uma transação suspeita com uma empresa offshore, que poderia ser o fator decisivo para sua libertação da prisão. O general Croft estudava os documentos com atenção. Seu rosto permanecia impassível, como um bloco de pedra.
Ele ainda não tinha decidido como exatamente usaria as informações recebidas, mas sabia com certeza que não descansaria até que sua filha estivesse livre. Os dias se sucediam, como gotas de chuva em uma infinidade cinzenta e sem limites. Elara aprendeu a viver nessa gaiola dourada, afastando de si os sentimentos e desejos. Ela se transformou na Sra. Vance ideal, uma sombra silenciosa e obediente do marido, sempre vestida de maneira impecável e com um sorriso educado, mas vazio. As discussões ficaram no passado, assim como as esperanças. Dentro dela, formou-se um vazio profundo e frio, que se tornou seu único refúgio da humilhação constante e do controle onipresente. As lágrimas noturnas cessaram. Restou apenas uma dor surda e latejante, a qual ela já estava quase acostumada. Aceitando seu destino, ela decidiu que essa seria sua vida até o fim. Nessa época, o general Croft recebeu de Mark Richardson um dossiê completo sobre a família Vance. O detetive particular e seus funcionários fizeram um trabalho enorme. Os documentos espalhados sobre a mesa no quarto do general no hotel eram uma verdadeira bomba. Eles continham provas de fraudes financeiras, evasão fiscal por meio de contas offshore e, o que era especialmente preocupante, evidências de chantagem e pressão sobre concorrentes. Julian Vance dirigia pessoalmente os esquemas mais desprezíveis da corporação. Isso foi suficiente para iniciar uma investigação federal e destruir o império deles. Mas Croft sabia que um confronto direto poderia prejudicar Elara. Ele precisava primeiro tirá-la do perigo. "Mark, preciso falar com ela", disse o general durante mais uma videochamada segura. "Ela precisa saber que estou aqui e que tenho um plano. Caso contrário, ela pode não acreditar que a salvação é possível." "Nós temos um plano, Arthur", disse o detetive. "Todos os quartas-feiras, Isabella Vance leva Elara ao salão de beleza Elysian. Lá, ela passa por um programa completo de várias horas. Colocamos nossa pessoa lá. É Anya, uma massagista de primeira classe. Ela vai passar uma mensagem e um dispositivo de comunicação para Elara. É a nossa única opção." "Tudo bem, façam isso", ordenou Croft laconicamente. Seu rosto permaneceu impassível, como se fosse esculpido em pedra, mas no fundo dos olhos brilhava uma chama. "Digam a ela que o pai nunca a abandonará." Como de costume, na quarta-feira seguinte, a limusine levou Elara e Isabella até a entrada do Elysium. A sogra, como sempre, foi para seus tratamentos, deixando Elara aos cuidados da equipe. A jovem foi acompanhada até um consultório tranquilo e aconchegante, com luz suave e aroma de lavanda. A massagista, uma jovem mulher de olhos bondosos e atenciosos, apareceu alguns minutos depois. "Bom dia, Sra. Vance. Meu nome é Anya, e hoje serei responsável pelo seu tratamento." Elara acenou com a cabeça em silêncio e deitou-se na marquesa de massagem. Ela esperava uma sessão normal, que pelo menos por um tempo a distraísse das sensações dolorosas, pois seu corpo se tornara estranho para ela. As mãos de Anya eram fortes e seguras. Começando com uma massagem nas costas, Anya gradualmente levou Elara a um estado de relaxamento com seus movimentos profissionais. Passando para a massagem das mãos, Anya se inclinou e sussurrou muito baixinho, quase inaudível, em seu ouvido: "Não faça nada. Seu pai me enviou. Ele está aqui, perto, e vai libertá-la." Seu coração deu um salto e, em seguida, começou a bater com força em seu peito. Ela ficou paralisada, sem ousar se mover, com medo de que fosse uma ilusão. Isso não pode ser verdade. É apenas um sonho. "Há um presente escondido no bolso do seu roupão", continuou Anya baixinho, sem interromper a massagem. "É um telefone. Ele é seguro. Ligue-o hoje à noite, quando todos estiverem dormindo. Ele funcionará apenas uma vez. Seu pai estará esperando por você. Não se preocupe, você não ficará sozinha." Terminando a frase,
Ela continuou a sessão como se nada tivesse acontecido. O resto do procedimento, para Elara, passou em um estado de semidelírio. Seu corpo estava deitado na mesa de massagem, mas seus pensamentos estavam longe. De repente, a esperança que ela tentava tão obstinadamente reprimir reviveu em seu peito, como um pássaro ferido batendo as asas em uma gaiola. Seu pai. Ele não se esqueceu. Ele está lutando por ela. Ao voltar para o vestiário, suas mãos tremiam. Ela enfiou a mão no bolso do roupão e sentiu um objeto pequeno, liso e frio. Era um aparelho minúsculo, do tamanho de um batom. Escondendo-o no bolso secreto de sua bolsa, que felizmente Isabela não havia revistado, ela passou o resto do dia em dupla tensão. Externamente, ela continuava sendo a mesma Elara, obediente e silenciosa. Mas por dentro, era tomada por uma tempestade de medo e alegria. Ela tinha medo que Julian ou sua mãe notassem algo suspeito. Ela tinha medo que eles encontrassem o telefone. Mas, acima de tudo, ela desejava que a noite chegasse. A noite demorava a chegar. Julian voltou tarde, como sempre, com um ar frio e distante. Jantaram em um silêncio pesado. Finalmente, a casa mergulhou na quietude. Elara esperou até que o relógio batesse 12 horas e, certificando-se de que todos estavam dormindo, tirou um pequeno aparelho da bolsa. Trancando-se no banheiro, ela se sentou no chão frio de azulejos e, com as mãos trêmulas, apertou o único botão. A tela piscou e, em um instante, exibiu a mensagem. Chamada recebida. Pai. Ela apertou o botão de atender. Elara, filhinha, você está me ouvindo? A voz do pai saía do alto-falante baixa, mas tão carinhosa e forte que Elar não conseguiu conter as lágrimas. Papai. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Escute-me, filhinha. Não temos muito tempo. Eu sei de tudo. Sei o que eles estão fazendo com você. Vim buscá-la para levá-la para casa. Ajude-me. Você está pronta para sair daqui? Sim, ela respondeu sem hesitar. Naquele instante, todo o seu medo de Julian e seus parentes pareceu insignificante, em comparação com a força que ela sentiu na voz do pai. Ótimo! Isso é o mais importante. Agora preste atenção. Ouça o plano. A voz do pai, vinda de um pequeno alto-falante, soava calma e clara, sem qualquer pânico ou dúvida. Era a voz de um líder dando ordens, e foi essa confiança que ajudou Elara a se controlar e conter as lágrimas que estavam prestes a jorrar. Ela ouvia atentamente cada palavra, memorizando os detalhes com a mesma meticulosidade com que memorizava suas lições de orientação na juventude. Ele falava sobre o próximo baile de caridade organizado por Isabela. O que Elara temia como mais uma humilhação pública, de repente se transformou na chave para sua libertação. O plano era ousado em sua simplicidade, planejado com precisão de minutos, como uma operação militar. A festa será no Museu de Arte da cidade. Estudei a planta do prédio. Centenas de convidados, jornalistas, segurança. A cobertura perfeita, afirmou o General Croft. Julian e sua mãe estarão ocupados. Eles terão que manter sua imagem. Às 10 da noite, exatamente às 10, você precisa ir ao banheiro feminino na ala leste. Lembre-se, exatamente na ala leste, a mais distante do salão principal. Haverá apenas uma entrada, que será vigiada por um dos meus homens. Elara engoliu em seco, como se estivesse sufocada pelo medo. Suas mãos ficaram suadas. O que eu devo fazer? Lá dentro, uma mulher estará esperando por você, aquela que fez sua massagem. Ela parecerá uma funcionária de uma empresa de catering. Ela estará usando uniforme e terá um crachá. Você vai se trocar e passar pela saída de serviço para o pátio interno. Lá, um carro estará esperando por você. Ninguém vai prestar atenção em mais uma garçonete entre tantas outras. É importante que você mantenha a calma. Nenhum olhar, nenhum movimento devem denunciá-la. Você consegue, Elara?
A pergunta não foi formulada como uma dúvida, mas como uma verdade incontestável que exigia confirmação. E Elar, para sua própria surpresa, sentiu algo dentro dela congelar, transformando-se em um monólito sólido. O medo não desapareceu. Ele ainda a perfurava com agulhas geladas sob as costelas, mas acima dele se erguia uma determinação de aço. Restava apenas um caminho, uma única chance. E não haveria outra. Sim, eu vou conseguir. Sua voz saiu mais firme do que ela imaginava. Tudo bem. Quando terminar a conversa, destrua o aparelho. Quebre-o e jogue-o no vaso sanitário. Não deve ficar nenhum vestígio. Até à noite, comporte-se naturalmente. Não se destaque. Eles não devem suspeitar de nada. Estarei ao seu lado, querida. Você não ficará sozinha. Eu te amo. As últimas palavras foram ditas por ele em um tom diferente, revelando todo o amor e tristeza que ele havia escondido por tanto tempo atrás da máscara de general. A ligação foi cortada. A tela apagou. Elara ficou alguns segundos olhando em silêncio para o brilho escuro do plástico em sua mão. Então ela fez tudo o que o pai ordenou. Embrulhou o telefone em papel higiênico, esmagou-o com o salto, e os minúsculos fragmentos se dissolveram no redemoinho da água. Ela cortou o único fio que a ligava ao mundo exterior, e naquele momento, em vez de medo, sentiu um estranho alívio. Agora, seu destino dependia inteiramente dela mesma. Os dias seguintes se tornaram um verdadeiro desafio para Elara. Ela desempenhou o papel de esposa obediente, com o máximo empenho. Com um sorriso, discutia com Isabel o menu para o jantar beneficente. Experimentava com simpatia o vestido Armani comprado para ela e ouvia com visível entusiasmo as histórias de Julian sobre seus sucessos financeiros. Mas, no fundo, ela era uma pessoa completamente diferente. Ela se transformou em uma observadora. Ela estudava os hábitos dos seguranças, memorizando a localização das câmeras de vigilância, a hora em que Julian voltava para casa e a hora em que saía. Sua mente, que por muito tempo permaneceu entorpecida, se ativou com uma energia frenética. A gaiola dourada deixou de parecer uma prisão eterna para ela. Em vez disso, ela se transformou em um campo de batalha que exigia um estudo cuidadoso antes da batalha decisiva que se aproximava. Pensamentos sobre o pai frequentemente a visitavam. A relação entre eles nunca foi fácil. O serviço militar do pai, as mudanças frequentes, sua severidade e exigência criaram uma certa distância entre eles. Às vezes, parecia que ele a tratava não como filha, mas como um soldado que deveria atender às suas exigências rígidas. Isso lhe causava ressentimento, raiva e solidão. No ponto mais sombrio de sua vida, foi justamente a resistência militar, o pensamento estratégico e a vontade inabalável dele que se tornaram seu último refúgio. Ele não tentou consolá-la nem demonstrar empatia. Ele simplesmente traçou um plano de resgate. E era exatamente disso que ela precisava naquele momento. Ela percebeu que, por trás de sua aparência rígida, sempre havia um amor infinito e uma disposição de fazer qualquer coisa por ela. Essa compreensão lhe dava força. No dia anterior à noite, Julian estava de excelente humor. Ele havia concluído com sucesso um grande negócio e decidiu comemorar o evento. No jantar, ele presenteou Elara com um colar de diamantes maciço. Isso vai embelezar sua aparência amanhã, disse ele, prendendo o broche em seu pescoço. As pedras frias tocavam sua pele com um toque desagradavelmente gelado. Você deve brilhar. Todos devem ver a joia que caiu nas minhas mãos. Seu sorriso predatório brilhava em seus lábios, e Elara, forçando-se, respondeu com um sorriso. Obrigada, Julian. Isso é maravilhoso. No vidro escuro da janela, ela viu o reflexo de uma mulher desconhecida, com olhos assustados, brilhando como diamantes. Mas agora, ela entendia que era apenas uma máscara. Amanhã à noite, ela se livraria dela. Amanhã, ela se despediria do nome de Sra. Vance. Amanhã,
Ela voltaria a ser Elara Croft, filha de seu pai, e conquistaria sua liberdade. O dia do baile de caridade começou com uma atividade frenética, que, no entanto, não dizia respeito a Elara. Desde o início da manhã, floristas, estilistas e assistentes de Isabela se reuniram na mansão. Elara foi isolada de todas as preocupações. Seu destino se resumia a ser a decoração da noite. Fizeram seu penteado, maquiagem, ajudaram-na a vestir um vestido frio e pesado da Armani e colocaram um colar de diamantes em seu pescoço. Cada pincelada, cada toque em sua pele, parecia-lhe uma despedida da vida anterior. No espelho, ela via uma estranha, uma estátua de gelo, exposta para todos verem. Mas, sob essa máscara fria, seu coração batia freneticamente e, em sua cabeça, como um disco riscado, girava o plano de seu pai. Sala de estar, ala leste, 10 horas da noite. Quando ela entrou no salão, Julian e Isabela já a aguardavam. Julian a recebeu com um olhar avaliador que lhe causou um formigamento desagradável nas costas. Ele se aproximou como se quisesse corrigir uma dobra inexistente em seu ombro e se inclinou para seu ouvido. "Você está linda", sussurrou ele, e seu hálito quente queimava sua pele. "Hoje todos verão que você é a aquisição mais valiosa dele. Não me decepcione, por favor. Sorria, seja encantadora e fale apenas quando eu mandar." Suas palavras já não lhe causavam dor. Soavam apenas como ruído de fundo, confirmando sua escolha acertada. Ela acenou com a cabeça em silêncio. No caminho para o museu, Isabela não parava de dar as últimas instruções a Elara e de listar os nomes dos convidados importantes aos quais ela deveria prestar atenção especial. Julian permaneceu em silêncio, com o olhar fixo na janela. Mas Elara sentia sua atenção. Ela sempre achou que seu desejo de controle e sua imagem pública, cuidadosamente construída, eram apenas traços de seu caráter, uma manifestação de arrogância. No entanto, pouco antes da partida, ela acidentalmente ouviu parte de uma conversa dele com sua mãe em seu escritório. A porta estava ligeiramente entreaberta e ela ouvia claramente as vozes do outro lado. "Tem certeza de que Croft não vai causar problemas?" perguntou Isabela, preocupada. "Depois do que aconteceu no casamento, não confio nele." "Ele não tem outra escolha, mãe." A voz de Julian soou fria e desdenhosa. Ele mesmo se colocou em uma situação sem saída. Seu novo projeto de defesa precisa de investimentos privados, e nosso consórcio é o principal investidor. Enquanto sua filha estiver casada comigo, ele será forçado a fazer concessões. Ele não ousará arruinar o negócio de sua vida por causa das lágrimas de uma mulher. Elara é a nossa chave para o sucesso, o nosso bilhete para o escalão mais alto, onde circulam muito dinheiro e poder. Portanto, fique tranquila, o general ficará calado. Naquele momento, Elara percebeu. O seu casamento não era uma união comum entre duas pessoas. Era um cálculo, um acordo. Ela não era uma esposa, mas sim uma refém, um instrumento que garantia o bem-estar financeiro dos Vans. Seu pai, que ela considerava invencível, estava preso em uma rede e Julian brincava com ela com prazer. Mas, em vez de quebrá-la, essa percepção a encheu de uma determinação feroz. Ela fugiu não apenas por si mesma, mas também para libertar seu pai. O Museu de Arte brilhava com as luzes. Centenas de convidados em trajes de gala, flashes de câmeras e sussurros de vozes ecoavam sob os altos arcos. Julian apertou sua mão com força, conduzindo-a através da multidão, como se estivesse exibindo seu troféu. Ele sorria, cumprimentava os convidados com apertos de mão, mantinha conversas sociais e Elar repetia mecanicamente tudo o que ele dizia. Ela sentia dezenas de olhares sobre si, cheios de inveja, curiosidade, avaliação. Nenhum deles via sua verdadeira essência.
Eles viam apenas a ilusão de perfeição cuidadosamente criada por Julian. O tempo passava com uma lentidão insuportável. 9 horas, 10 minutos. Ela mantinha conversas vazias, bebia champanhe, que agora tinha um gosto amargo, e olhava incessantemente para o relógio. Suas mãos estavam suadas e seu coração batia tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvir seus batimentos frenéticos. Julian não se afastava dela nem um passo. Sua mão repousava em sua cintura como se fosse sua propriedade. Você está pálida hoje. Ele observou de repente, olhando fixamente para o rosto dela. Não vai fazer uma cena, espero. Não. O que você está dizendo? Elara se forçou a sorrir. É só que está um pouco quente aqui. Gostaria de sair um pouco para respirar ar fresco. Ela pensou que ele não a deixaria ir, mas para sua surpresa, ele apenas acenou com a cabeça preguiçosamente. Vá, mas não demore. E não se esqueça de que você representa a nossa família. Um senador que se aproximou repentinamente distraiu sua atenção, e esse foi o momento dela. Faltavam 5 minutos para as 10. Ela se virou e, tentando não levantar suspeitas, dirigiu-se lentamente para a ala leste, longe dos lustres brilhantes e do barulho do salão principal. Cada passo era um esforço para ela. Ela sentia o olhar fixo de Julian sobre si, mas não ousava se virar. O corredor ficava cada vez mais silencioso e vazio. Finalmente, ela a viu. A porta tão esperada com a inscrição Banheiro Feminino. Sua mão tremia, como se por vontade própria, quando tocou a maçaneta. Agora ou nunca. Julian apertou o antebraço de Elara. Seus dedos, como pinças de aço, cravaram-se no tecido delicado do vestido e na pele. O General Croft ficou no caminho deles, no corredor de serviço mal iluminado. Seu rosto, que normalmente mantinha a calma, agora expressava fúria e inquietação. Solte-a, Vance, disse o general, com voz baixa, mas com um tom de aço. Elara, venha comigo. Julian sorriu ironicamente, lançando um olhar de desprezo ao general. Vamos? Para onde você está indo, general? Minha esposa é sua filha e ela está voltando para casa. Comigo. Eu sou o pai dela e não vou deixar você machucá-la. Vejo que ela está com medo. Vou levá-la para casa. Você não vai levar nada. A voz de Julian esfriou, até ficar gélida. Você vai obedecer a todas as minhas ordens. E vai fazer tudo o que eu mandar. A menos, é claro, que queira que seu famoso projeto Escudo nunca veja a luz do dia. Você esqueceu que o principal investidor é o meu consórcio? Arthur Croft ficou paralisado, cara a cara, com uma ameaça que era clara e implacável. Isso é chantagem, rosnou ele, cerrando os dentes. É um negócio, general. E Elara é a peça-chave desse negócio. A parte mais importante. Ela é minha garantia de que você agirá com prudência. Julian balançou Elara levemente, incentivando-a a olhar para o pai. Portanto, eu aconselho você a voltar para a sala com os convidados e fingir que nada aconteceu. Caso contrário, você perderá não apenas o projeto de toda a sua vida, mas também sua autoridade. E sua filha ficará comigo, independentemente de suas ações. O general voltou seu olhar para Elar. Seus olhos expressavam desespero e um pedido silencioso, cheio de lágrimas. Elara... Ela sentiu um desejo de dizer algo, de gritar, mas só conseguiu balançar a cabeça negativamente, mordendo o lábio. Ela sabia que cada palavra sua poderia ser usada contra o pai. Tudo bem, concluiu Julian, segurando firmemente a mão de Elara e puxando-a consigo. E agora? Se não se importam, minha esposa precisa descansar. A noite foi bastante exaustiva. Passando pelo general paralisado, ele arrastou Elara consigo, como se fosse uma boneca sem vida. A porta do corredor principal se fechou, mergulhando Arthur Croft em silêncio, onde ele ficou sozinho com sua sensação de impotência. No carro, reinava um silêncio denso e pesado,
como uma cortina de veludo que os separava do mundo exterior. Elar sentava-se encolhida no banco de trás e observava as luzes da cidade noturna passando rapidamente, mas não as percebia. Em sua cabeça, girava a mesma imagem. O rosto do pai, distorcido pela confusão e como se tivesse envelhecido 10 anos, que ela viu na porta da sala de serviço. Seu olhar, cheio de desespero e impotência, não a abandonava, perfurando seu coração. Todos os planos ruíram. Ela estava novamente presa, e desta vez a jaula era ainda mais resistente. As grades eram mais grossas, a fechadura mais segura. Julian estava sentado à frente, ao lado do motorista, e não dizia uma palavra. Seu silêncio inspirava mais medo do que qualquer grito. Nele havia uma raiva fria e calculista que ela sabia logo se abateria sobre ela. Ao chegar à mansão, ele saiu do carro, contornou-o e abriu a porta com força. Sua mão, com um aperto de ferro, apertou o cotovelo dela e ele quase a arrastou para dentro, ignorando os olhares surpresos dos criados. Isabela já estava esperando no hall. Seu rosto expressava tensão e descontentamento. "O que aconteceu?" perguntou ela. Sua voz era áspera e penetrante. Os convidados começaram a perguntar: "Para onde vocês foram?" "Não aconteceu nada, mãe", respondeu Julian friamente, apertando com força o cotovelo de Elara. "Minha esposa está com dor de cabeça. Decidimos voltar para casa o mais rápido possível. Leve-a para o quarto dela. Precisamos discutir algumas coisas." Ele pronunciou a palavra ela com ênfase especial, enfatizando que agora aquele não era mais o quarto deles, mas uma prisão particular para ela. Isabela cerrou os lábios, mas permaneceu em silêncio. Ela se aproximou de Elara, pegou sua outra mão e a conduziu escada acima. Elara se movia como se estivesse meio adormecida. Suas pernas obedeciam-lhe com dificuldade. Humilhação, medo e desespero se fundiram em um único emaranhado amargo de sentimentos. Ela não apenas frustrou a fuga, mas também traiu seu pai, o único que tentou lhe estender a mão. Isso permitiu que Julian obtivesse uma vitória completa sobre os dois. Ela entrou no quarto sem forças e caiu na cama. Isabela parou na entrada, cruzando os braços sobre o peito. "Eu sempre soube que você não era adequada para meu filho", disse ela com desprezo. "Você é fraca demais para fazer parte da nossa família. Mas eu não imaginava que você fosse tão míope a ponto de tentar desacreditar nossa família. Você não entende o que fez?" "Eu só queria ir embora", sussurrou Elara, baixando os olhos. "Ir embora?" Isabela respondeu com uma risada fria e desagradável. "Querida, ninguém sai daqui. Agora você é nossa, parte da família, parte da nossa imagem, parte dos bens de Julian. Você nos pertence completamente. Entenda isso o mais rápido possível, e sua vida será mais fácil. Aconselho você a se comportar discretamente e não cometer mais erros. Caso contrário, Julian não será tão indulgente da próxima vez. E seu pai, o general, também não ficará de fora." Fechando a porta atrás de si, ela saiu. A fechadura clicou. Elara ficou sozinha na luxuosa sala que, em sua opinião, se transformou em um cemitério, envolta em um silêncio ensurdecedor. Ela cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Baixinho, amargamente. Todo o seu corpo tremia de soluços. Suas lágrimas não eram por ela mesma. Ela chorava por seu pai, por sua humilhação. Ela chorava por sua cegueira, que a levou a essa armadilha. Como ela pôde cometer tal erro? Como ela pôde interpretar a insistência educada de Julian como uma demonstração de amor e seu desejo de controlar suas ações como preocupação? As lembranças a atingiram com uma nova onda. Ela se lembrou de como ele a ajudou a escolher o vestido de noiva, rejeitando categoricamente todas as opções que ela gostava e insistindo em um vestido frio e austero de um estilista renomado.
Você não deve parecer apenas atraente, mas cara e inatingível, como uma obra-prima da arte. Ele insistia na época. Ele a apresenta ao seu círculo de amigos, onde todas as conversas se resumem a dinheiro, negócios e poder. De maneira gentil, mas insistente, ele a interrompe quando ela tenta se juntar à conversa para falar sobre seus interesses. Querida, esses senhores não estão interessados em seus livros e pinturas. Sorria e ouça. Cada detalhe, cada momento de seu relacionamento agora se apresentava diante dela sob uma nova luz, mais sincera. Não era um romance, era uma compra. Ele não a via como uma pessoa, mas como um objeto bonito que, na sua opinião, se encaixava perfeitamente na sua imagem de herdeiro bem-sucedido de uma grande corporação. E ela, cega pela atenção dele e solitária após a morte da mãe, desejava tanto acreditar no conto de fadas que permitiu que ele a manipulasse. Vozes elevadas vinham debaixo da porta. Julian estava falando ao telefone. Elara encostou o ouvido na porta. Sim, eu entendo tudo. Julian falava bruscamente. Cada palavra era pronunciada com firmeza. Mas as circunstâncias mudaram. O General Croft demonstrou sua falta de confiabilidade. Em conexão com isso, os termos do nosso acordo estão sujeitos à revisão. O pacote controlador de ações do seu novo projeto deve passar para o controle total do nosso consórcio. Sim, isso é um ultimato. Diga a ele que, em caso de recusa, não só romperei o noivado, ou seja, nosso casamento, mas também farei com que sua brilhante reputação seja questionada. Tenho conexões suficientes para prejudicá-lo seriamente. Que ele não se esqueça de que sua amada filha ainda está sob meus cuidados. Elar recuou da porta. Seu coração parou de susto. Chantagem. Chantagem aberta e descarada. Ele a usou para destruir a vida de seu pai, para privá-lo de tudo o que ele construiu ao longo da vida. Agora ela não era apenas uma prisioneira. Era um instrumento nas mãos do marido, usado contra a pessoa mais próxima a ela. A sensação de culpa e impotência a oprimia com tanta força que era difícil respirar. Claro, aqui está a continuação do 5º capítulo. As 24 horas seguintes se transformaram em um pesadelo contínuo e interminável para Elar. Ninguém a deixava sair do quarto. A comida era trazida por uma empregada silenciosa, que deixava a bandeja na porta e se afastava imediatamente, sem olhar para Elar. Ela quase não comia. A fome desapareceu, substituída por um medo denso e sufocante. Elar vagava por sua gaiola dourada, sem conseguir tirar da cabeça as palavras de Julian, ouvidas à porta. Ultimato. 24 horas. A destruição da carreira do pai. Ela mesma era o instrumento dessa destruição. Cada minuto aproximava o fim, e esse pensamento gelava o sangue em suas veias. Ela relembrava repetidamente os acontecimentos dos últimos meses, tentando encontrar o momento em que havia tomado o caminho errado, que a levara ao abismo. Será que ela tinha sido tão ingênua? Ou simplesmente desejava desesperadamente ser enganada, encontrar salvação da solidão na ilusão do amor perfeito? Ao lembrar-se dos primeiros encontros, ela sorriu. Julian era tão charmoso e atencioso, cortejava-a habilmente, dava-lhe presentes generosos e não economizava em elogios. Ele parecia-lhe um príncipe de conto de fadas, um homem confiável e forte, com quem ela poderia se sentir segura. Ele compreendia perfeitamente sua necessidade de proteção, de um ombro forte, que ela tanto sentia falta depois que sua mãe se foi. Julian sabia dizer as palavras certas, criava a atmosfera necessária, e ela, sedenta de carinho e atenção, acreditou sem questionar nessa ilusão. Ela mesma lhe entregou a arma, revelando seus pontos fracos, medos e vulnerabilidades. E agora, ele usava tudo isso com frieza para prejudicar a ela e ao pai. O sentimento de culpa a consumia por dentro. Foi ela quem trouxe esse homem para o mundo deles. Foi ela,
cedendo às suas fraquezas, que colocou em risco a pessoa mais querida para ela. Enquanto isso, em sua casa de campo, o general Arthur Croft não conseguia encontrar paz. Após o humilhante fracasso no museu e uma breve conversa cheia de ameaças veladas com Julian, ele voltou para casa, tomado por um profundo desespero. Ele vagava pelo escritório cheio de livros e fotos memoráveis, sentindo-se como um animal selvagem preso em uma jaula. Sempre acostumado a comandar, tomar decisões e controlar a situação, agora ele se sentia impotente. Ele passou por muitos conflitos militares. Viu a morte de perto. Perdeu amigos de combate. Ele estava acostumado a que todo problema tivesse uma solução, bastava escolher a tática certa. Mas desta vez, ele enfrentava um inimigo contra o qual sua experiência militar se mostrava inútil. Julian Vance não respeitava as regras da honra. Ele agia à espreita, atacava os pontos mais vulneráveis, usava chantagem e ameaças. O advogado transmitiu um ultimato que era extremamente claro. O general deveria entregar a Vance seu projeto Escudo, uma tecnologia na qual ele e sua equipe trabalharam por 10 anos. Caso contrário, Julian pediria o divórcio e lançaria uma campanha comprometedora na imprensa que destruiria sua carreira. O pior de tudo era que Elara ficaria em suas mãos, como garantia do silêncio do general. Arthur olhou para a foto em sua mesa. Nela, uma jovem Elar sorridente o abraçava. Essa foto foi tirada muitos anos antes da trágica morte de sua esposa. Naquela época, eles eram verdadeiramente felizes. Ele sempre procurou proteger sua filha, dar-lhe tudo de melhor. E agora, por mais paradoxal que fosse, seu desejo de garantir um futuro próspero para ela se transformou em uma verdadeira prisão. Ele amaldiçoava o dia em que conheceu os Vance e a si mesmo por não ter percebido a verdadeira essência de Julian por trás da máscara de respeitabilidade. Ele se sentou em uma cadeira e pegou o telefone. Seus dedos discaram automaticamente o número de um velho amigo e colega de trabalho, Mark Stone, um ex-militar que, após se aposentar, assumiu um cargo no serviço de segurança de uma grande empresa privada. Mark, é o Arthur. Preciso da sua ajuda. O general não se deteve em explicações assim que o amigo atendeu. Não vale a pena perder tempo com conversas ao telefone. Você pode vir aqui? Trata-se da minha filha. É muito sério. Uma questão de vida ou morte. 1 hora depois, Mark já estava em seu escritório. Era um homem de constituição física robusta, cabelos grisalhos, olhar perspicaz e movimentos que irradiavam calma e confiança. Arthur, sem esconder nada, contou-lhe toda a história. Sobre o casamento de Elara, sobre o comportamento de Julian, sobre a tentativa frustrada de fuga e sobre o ultimato. Ele a mantém em cativeiro e chantageia você, usando-a como refém, resumiu Mark, ouvindo atentamente o amigo. Sua expressão ficou séria. A situação é extremamente desagradável. Os Wans são uma família influente. Têm seus próprios advogados e contatos na imprensa. Eles facilmente virarão qualquer escândalo a seu favor, apresentando você como um pai louco tentando destruir o casamento feliz da filha. Eu sei, disse Arthur com voz rouca. A polícia é inútil aqui. Julian é formalmente o marido legítimo dela e não está cometendo nenhum crime. Ela está na casa dele. Não há sinais de violência. Eles dirão que é apenas uma briga familiar. Então, precisamos agir informalmente, disse Mark, pensativo, após uma longa pausa. Ele esfregou o queixo. Tenho alguns conhecidos. Pessoas que sabem resolver questões complicadas, mas discretamente. Precisamos de um plano de ação e temos que entrar em contato com Elara de alguma forma. Precisamos entender o que está acontecendo na casa e ter certeza de que ela está pronta para agir quando chegar a hora certa. Ela tem telefone? Ele escolheu isso. Arthur balançou a cabeça. Ela está completamente isolada de tudo. Então a tarefa fica mais difícil. Mark franziu a testa. Mas não impossível.
Há empregados na casa, e algum deles certamente está insatisfeito com os patrões. A família Vance é conhecida por sua arrogância. Precisamos encontrar alguém que esteja disposto a cooperar. E mais! Arthur, você precisará ganhar tempo. Tente fingir que está pensando na proposta dele. Negocie com ele por meio de advogados. Deixe que ele pense que tudo está sob seu controle. Precisamos ganhar pelo menos alguns dias. Os dias se passavam e Elara desempenhava seu papel de esposa submissa e abatida. Ela tomava café da manhã, almoçava e jantava em silêncio, sob a atenta observação de Julian ou de sua mãe, sem dizer uma única palavra sem permissão. Por fora, ela demonstrava humildade, mas por dentro sua fria determinação crescia e se fortalecia. Ela esperava. A espera terminou da maneira mais inesperada. No quinto dia de seu confinamento, durante o almoço, Isabela, com o rosto carrancudo, estendeu-lhe uma revista sofisticada. O designer enviou opções de interior para a sala de estar da casa de campo. Veja o que ele propõe. Escolha alguma coisa para dar a sua contribuição. Elara pegou a revista obedientemente. Folheando as páginas com interiores luxuosos, sua atenção foi atraída por um detalhe minúsculo e quase imperceptível em uma das fotos. Na prateleira da lareira, entre outras bugigangas, havia um pequeno modelo de avião militar, uma cópia exata do que estava no escritório de seu pai. Ao lado dele, um relógio marcando 3:05. Elara não conseguia se livrar da ideia de que não era uma coincidência. Era um sinal. 5 minutos para as 3. Mas 3 para quê? Hoje? Amanhã? Ela ergueu os olhos com cautela. Isabela examinava as unhas enquanto Julian estava absorto em uma conversa ao telefone. Elara rapidamente folheou toda a revista. Na última página, na seção de serviços jurídicos, havia um endereço circulado. O endereço de uma velha livraria localizada nos arredores da cidade. Elara memorizou-o. O plano era surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, perigoso. Ela teria que fingir um ataque de pânico. Arthur e Mark contavam que os Wans, sem querer procurar médicos e sem querer chamar atenção, tentariam resolver o problema por conta própria. E a única pessoa que, na opinião deles, poderia acalmá-la era Rosa, a empregada que Mark havia subornado. No dia seguinte, durante o jantar, Elara decidiu colocar seu plano em ação. Ela deixou cair acidentalmente o garfo, que bateu ruidosamente no chão de mármore. Julian olhou para ela com irritação e Elara, com dificuldade para conter a respiração, seus olhos se encheram de terror. — O que aconteceu? Ele perguntou bruscamente. Eu estou mal, ela sussurrou, agarrando a garganta. Não consigo respirar. As paredes estão me sufocando. Ficou realmente difícil para ela respirar, e o pânico reprimido finalmente explodiu. Ela se levantou, derrubando a cadeira, e começou a correr descontroladamente pela sala de jantar. Isabela gritou. Julian se levantou de um salto, seu rosto instantaneamente se contorcendo de raiva. Chega desse circo! Parem imediatamente! Mas Elara não prestou atenção. Ela gritava e se debatia, como se estivesse realmente histérica, e de forma tão convincente que até ele ficou perplexo por um momento. Chame um médico! Gritou Isabela. Nenhum médico! Sussurrou Julian. Ele não podia permitir que um estranho visse sua esposa naquele estado. Seria humilhante. Rosa! Gritou ele. Chamem a Rosa. Ela lhe deu algumas ervas para acalmá-la. Peçam para ela trazê-las. De repente, Rosa apareceu com uma bandeja nas mãos, com uma xícara de onde subia vapor. Senhora, beba, você vai se sentir melhor, disse ela com simpatia, convidando Elara para se sentar no sofá. São apenas os nervos. Julian e Isabela observaram com alívio enquanto Elara, após tomar alguns goles, gradualmente se acalmava e sua respiração se tornava regular. Rosa colocou um cobertor sobre ela, cobrindo-a cuidadosamente.
Ela precisa descansar, sussurrou ela. Vou levá-la para o quarto e ficar com ela até que adormeça. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Julian estava em dúvida, mas a ideia de passar a noite com sua esposa em estado de histeria era simplesmente insuportável. Tudo bem, leve-a, e sem nenhuma bobagem. No quarto, Rosa agiu com determinação e sem palavras desnecessárias. Enquanto Elara fingia dormir, a empregada tirou um pequeno chaveiro do bolso do avental e sussurrou: Em 15 minutos, o carro estará esperando você no portão dos fundos. É um sedã preto. No porta-luvas, você encontrará um telefone e um envelope. A chave dessa porta está lá também. Boa sorte, querida. A porta se fechou atrás de Rosa, mas desta vez a trava não clicou. Elara ficou parada por alguns minutos ouvindo. A casa estava em silêncio. Na ponta dos pés, ela se aproximou da porta, girou a chave com cuidado e saiu para o corredor. Seu coração batia forte, prestes a saltar do peito. Ela correu pela escada de serviço, passou pela cozinha e chegou à porta dos fundos, que Rosa havia deixado destrancada. O ar noturno batia em seu rosto. Ela correu pelo jardim, sem prestar atenção na estrada, os galhos arranhando sua pele. Logo, ela chegou ao portão dos fundos. Na beira da estrada, como prometido, estava um sedã preto discreto com o motor ligado. Ela abriu a porta com força e se jogou no banco de trás. O carro arrancou imediatamente. Ao volante estava um homem desconhecido com um boné. "Tudo bem?" perguntou ele, sem se virar. "Sim." Ela exalou aliviada. Ela abriu o porta-luvas. Lá estava um telefone e um envelope grande. No envelope havia dinheiro, vários cartões de crédito e um passaporte em nome de Elaine Stone. Ela pegou o telefone e ligou-o. A primeira mensagem que viu era do pai. "Eu te amo. Seja feliz." Depois de ler, destrua o telefone. 6 meses depois. Em um pequeno café na orla de Lisboa, onde cheirava a pão fresco e brisa salgada do mar, estava sentada Elara. Agora Elaine. Ela terminava seu café da manhã, sentada à mesa perto da janela. Suas roupas eram simples. Jeans, camiseta branca, cabelos presos em um coque desleixado, sem joias luxuosas ou roupas caras. Ela trabalhava como assistente em uma pequena galeria de arte, alugava um apartamento compacto com vista para os telhados da cidade velha e passava as noites pintando. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia livre e em paz. Ela sabia o que tinha acontecido depois que ela fugiu. O General Croft, mantendo a palavra dada a Julian, passou o controle do projeto Escudo para o consórcio Vance. Apesar da derrota na batalha, ele venceu a guerra. Sua filha foi libertada. Imediatamente após o fechamento do acordo, ele se aposentou e deixou o país. Julian e sua família ficaram furiosos, mas não podiam fazer nada. Eles conseguiram o que queriam, o projeto. Mas perderam uma carta valiosa na pessoa da esposa de Julian e um instrumento de pressão sobre o general. As buscas por ela não deram resultado. Mark Stone e sua equipe fizeram seu trabalho com profissionalismo, cortando todos os laços. O divórcio escandaloso, iniciado por Julian, passou despercebido, sem alarde, como os Vance temiam. Às vezes, Elara via notícias em que apareciam rostos conhecidos. Julian continuava a brilhar em eventos sociais, acompanhado por uma nova e mais uma vez companheira perfeita. Em seu coração não havia raiva nem ódio, apenas um vazio e um alívio por tudo isso ter ficado no passado. Ela tirou um caderno e um lápis da bolsa e começou a esboçar uma gaivota voando sobre a água. Agora, ela não estava apenas observando uma obra de arte, ela mesma se tornou uma artista. A artista de sua própria nova vida, tranquila e verdadeira, que ela escolheu para si mesma.